aí, Murilo. E no paraíso, que é o sudeste brasileiro, faltava a gente tirar a água do momento da maturação e colheita da uva, né? Eu fui estudar lá em Bordeaux, aí todo professor ficava falando assim, ó, o clima para fazer vinho bom é assim, 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 assado. Eu fechava o olho e me enxergava lá na fazenda do meu tio, Fazenda Lagoinha, em Carmo da Cachoeira, entre Três Corações e Carmo da Cachoeira. Eu sou natural de Varginha, terra do ET, e passei minha infância lá. E aí quando eu falava, o cara tá falando, fala, é o clima da minha terra, gente. Dia ensolarado, noite fresca, solo seco. É isso. Maio, junho, julho, aqui, e agosto. Só que a videira tradicionalmente aqui, em junho, julho ela está em repouso, a gente poda em agosto, ela brota em setembro, floresce em outubro, forma o cacho em novembro, dezembro, inicia a maturação em dezembro para ser colhida em janeiro e fevereiro debaixo de chuvas torrenciais. Por isso o Brasil se especializou em 80% do cultivo de vitis labrusca, que é aquela uva rústica que não apodrece, etc. Ouvindo isso, eu já era pesquisador em viticultura. Você... Desculpa, vamos passar calor. Tá. Já era pesquisador em viticultura, eu ficava pensando, gente, tá aí o pulo do gato. Nós temos o clima certo na hora errada, né? Na hora que tem clima bom, a videira está em repouso. Na hora que o clima é péssimo, a videira está produzindo. Então nós temos que inverter isso. Foi isso que eu fiz com a dupla poda. Comecei a testar lá em Caldas. Mas não foi... Você não testou... Mas quando você voltou da França, você foi trabalhar com fruta, não foi? Outras. Antes de ir para a França, eu trabalhava com fruta. Aí já é uma história mais comprida. Eu fiz uma primeira especialização em viticultura com o professor Dom Luiz Hidalgo da Espanha em 1986, eu tinha 26 anos. E antes de ir para lá eu mexia com fruta, com pêssego, com maçã, com essa coiseira toda. Quando eu voltei da Espanha, eu realmente mergulhei meu diploma numa taça de vinho. Eu falei, esquece o resto, não quero saber mais de maçã, de pera, de pêssego, eu quero saber de videira. Aqui passa tranquilo, né? Pode Tá passar, meio quebrado pode passar. ali, né? Tá bom. Tem um buraquinho aqui. Mas eu já era pesquisador da EPAMIG quando em 89 que eu fui para a França. E aí foi ouvindo tudo isso lá que eu fiquei imaginando, não, eu tenho que inverter o ciclo da videira. Voltei para o Brasil. Você contou para quem essa ideia? Em 94 eu voltei para o Brasil e já estava trabalhando com outros projetos. E comecei a podar planta de videira lá em Caldas, só que lá é muito frio, ela não reagia bem. Mas em Caldas, dentro da EPAMIG? Dentro da EPAMIG, da Estação Experimental, né? E aí, um belo dia, eu fui em uma degustação. Pode passar uma mata-burro e ir embora. Uma degustação de vinhos de Bordeaux na Confraria Soave, Sociedade dos Amigos do Vinho de Poços de Caldas. Pediram para eu fazer uma degustação comentada de vinhos de Bordeaux. E com um jantar com pratos franceses à base de pato, da Riette ao Confit, acompanhando o vinho que deveria ir, que a minha esposa que preparou. E aí, falando sobre vinho de Bordeaux, história, clima, influência de clima em qualidade da uva e do vinho, degustamos e ao final da degustação veio um médico chamado Marcos Arruda Vieira, que é de Poços de Caldas e tem uma propriedade, produtor de café em Três Corações. Me perguntou, Murilo, dá para fazer vinho bom em Três Corações? Eu falei, Marcos, é o seguinte, eu sou natural de Varginha, que fica ao lado de Três Corações. E quando eu estava na França ouvindo os professores de climatologia vitícola falar do clima bom para a videira, eu sonhava com o clima de Varginha e Três Corações, para a gente tentar fazer a uva amadurecer na época que o café é colhido, que é julho. Falou, você já experimentou? Eu falei, experimentei em algumas plantas em Caldas, mas aqui é muito frio, não vai dar certo. Se a gente descer o Planalto de Poços de Caldas e for para a região cafeeira, Três Corações, eu tenho certeza que vai dar certo. Ele falou, o que está faltando para você experimentar isso? Eu falei, achar um bobo que acredite nessa história. Ele falou, acabou de achar um, vamos embora. Me apertou a mão e chama Primeira Estrada. A Primeira Estrada. Primeira Estrada, que é o primeiro vinho da Estrada Real, que é um projeto turístico do governo de Minas Gerais, né? A fazenda do médico. Fazenda do médico é
Chama como? Ela chama Fazenda da Fé. E lá na Fazenda da Fé montou-se o vinhedo para testar a dupla poda, correto? Não tem nada a ver com o governo. A única coisa é que eu era pesquisador do governo naquela época. Entendi. Tá bom? Mas aí ele fez Então, vinho. ele bancou aquela experimentação e eu fui testar. Não tinha muda de videira de qualidade no Brasil naquela época. Isso eu estou falando de 2000, ano 2000. Todas as Olha mudas... como é recente. Todas as mudas de videira que utilizavam naquela época pelas vinícolas do Brasil, naquele momento havia um boom de expansão de vinífera no sul, eram importadas da França, da Itália e da África do Sul. Correto? Correto. Quando eu conversei com esse médico foi em 1998 e ele falou, vamos testar? Eu falei, vamos. Só que, Marcos, eu estou indo fazer um pós-doutorado na França. Eu vou ver se consigo essas mudas lá, porque aqui no Brasil não tem as mudas. Aí fui embora para a França. Lá na França eu fui fazer um pós-doutorado em Montpellier. Fiquei lá no Gros du Roi, no Entave, fazendo seleção clonal e aprendendo a multiplicar, fazer muda de videira. Porque eu falava, não é possível esse país importar muda de videira, não sabe fazer muda de videira. Eu vou lá aprender. E aí, além do organismo público que eu estava fazendo pós-doutorado, eu pedi para conhecer um viverista, um pepinerista francês, chamado Patrick Ercicot. Um belo dia, na casa dele, depois de trabalhar, jantar, tomar um vinho, eu pedi um lápis e um papel, falei, Patrick, o clima lá da minha terra, lá na condição subtropical, é assim, 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 assado. Eu estou com ideia de inverter o ciclo da planta para colher aqui, nessa época, com essa condição climática. Ele falou, muito interessante, Murilo, que legal. Eu falei, só que eu não tenho a muda. Ele falou, te dou as mudas. Te dou as mudas. Você paga o frete, eu te dou as mudas, você pode levar. Ele falou, o que você me arranja? Ele falou, arranjo o que estiver sobrando na câmara fria. E aí, o Patrick me falou, eu tenho isso na geladeira. Eu fui lá ver, tinha Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah. Trouxe as 4. Plantamos as 4 em 2001. Agosto de 2001. Lá no médico. Lá no médico, na Fazenda da Fé, em Três Corações. Eram 300 plantas de cada uma. O suficiente para validar em microvinificação aquela que responderia. Então plantamos, elas vieram muito bem, obrigada, etc. Quando formamos a planta, eu fui lá num belo mês de janeiro, dia 16 de janeiro, e esperei a brotação. Travou Chardonnay, travou Merlot, brotação muito fraca, lenta, sem produção, sem fertilidade, e a Syrah veio generosa, exuberante, brotou bem, já naquele ano, cheia de cacho bonito, e aí isso foi em fevereiro, né? Deu a florada em final de fevereiro, formou o cacho em março. Quando veio abril, começou a escassear a chuva, a planta deu o pintor, o Verraison começou a Verraison em abril. Abril. Mas tá cedo ainda. Cedo ainda, porque a gente tem um ciclo longo. E aí como é que faz? E aí essa planta ficou lá de abril, pintou, veio maio, junho, e nós fomos deixando ela, e nada de chuva, dia ensolarado, noite fresca, seca, e essa planta lá. Nós ficamos lutando, que era um primeiro teste, na região não tinha videira, passarinho atacando, todo tipo de passarinho, tentamos tudo quanto é tipo de coisa, armadilha, visgo, espantar passarinho, aí acabou que colocamos filó nas plantas, uma rede na planta para proteger. Gente, colhemos, mas é muito tempo. Ciclo longo, a Syrah, aqui o nosso ciclo entre poda e colheita, ele chega a 190 dias. A Syrah sobe, ela sobe açúcar até chegar em álcool provável de 10, 10,5 e estabiliza? Estabiliza e fica quietinha ali. A gente só vai conseguir concentrar mais por sobrematuração, que o aparato fotossintético da Syrah, quando chega com um estresse moderado hídrico, mais estresse térmico, porque as noites são frias... Aí vai para não dar problema de pirazina? Degrada nada. Syrah não tem nada de pirazina. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, sim, Syrah não. Chega em junho, com frio, o aparato fotossintético dela degrada um pouco a clorofila, ela passa a acumular pouco açúcar
estabiliza em 10, 10,5, 11 de álcool e a gente vai conseguir concentrar lá no final de julho, com o início de sobrematuração, que você desidrata, colhemos em bola de golfe, e aí você sobe aí para os seus 13,5, 14 de álcool, dependendo com que a pessoa quer. Mas aí, nesse ponto, você tem maturação fenólica. Você tem maturação fenólica com o que é mais interessante para a gente. Como as noites são frescas, a média das mínimas nesse período de maio a agosto situa-se em Três Corações em torno de 9 a 10 graus, você tem pouca degradação de ácido málico e você leva a um vinho com intensidade de álcool, de cor, polifenóis, de taninos bons e de acidez em equilíbrio. Então você tem um equilíbrio alto de acidez, você faz vinhos com potencial de envelhecimento, com boa estrutura de taninos, mas ao mesmo tempo com frescor, com vivacidade devido à acidez. E como é que, sem ter aqueles laboratórios que tem aos montes lá em Bordeaux de medir a maturação fenólica e tal, como é que você fez? Degustação de baga, somente. Na boca? Boca, degustação de baga. Gente! Controle de Brix, Brix acidez, pH, o básico do básico, mas depois aspecto da cor da semente, aspecto da baga e degustação de baga. Correto? Nós não tínhamos vinícola experimental naquela época. A uva foi colhida, primeiro 500 quilos de Syrah, viajou o país inteiro, foi ser vinificada lá no sul. Que horror! Em um vinhedo experimental da Epagre, em Santa Catarina. Essa uva foi lá para... Viajou a noite toda, numa época fresca, sem problema, chegou lá, foi feito o primeiro vinho experimental em 2003. E ele chama... Existe uma garrafa disso? Não. Esse vinho aconteceu um acidente dele que quase que a dupla poda foi por água abaixo. Aí essa é outra história, eu posso contar um capítulo à parte. Tá. Mas de altitude, onde você tem esse período de outono e inverno seco, a gente limita em 100 milímetros de chuva o acumulado entre maio e agosto, com uma amplitude térmica, e isso é importante que se diga, uma amplitude térmica com mínimas baixas. Não adianta nada eu ter amplitude térmica de 15 graus centígrados com 45 noturno e 45 diurno e 30 noturno. Nós trabalhamos de 15 graus, mas com 25 de máxima e 10 de mínima. E aí a gente consegue coisa interessante, tanto na questão de uma maturação fenólica, intensidade de cor, qualidade de taninos, quanto na manutenção de teores de acidez compatíveis com vinho que tem robustez alcoólica, para não ficar aquele vinho pesado e tornar o vinho com mais frescor, né? Então essa condição é muito importante. Sobe muito a área cultivada a cada ano. Aqui nós estamos com um vinhedo jovem que ainda está no início das produções, né? Mas sobe muito a cada ano. Esse ano de 2021 deve se plantar pelo menos 250 hectares de novos vinhedos.